Fala, meu pagador de imposto que mantém esse Brasilzão rodando. No vídeo passado eu fiz a instalação, né, com como instalar, como criar a primeira VM no VirtualBox. Então eu achei justo trazer para o próximo vídeo o como instalar um Debian 13 e fazer aí depois um pós-instalação. Então, esse vídeo aqui eu prometo tentar ser sucinto, não vou tentar me alongar muito nas explicações, até porque não tem o que explicar, né? É uma instalação de Debian. Apesar que tem a parte de particionamento de disco, apesar que tem a parte ali de particionamento de disco, pode ser que dê algumas discussões ou outras. Mas enfim, vamos lá. E aí aquele padrão de sempre. Apresentação e artigo aqui para vocês lerem. Se vocês quiserem baixar a apresentação, vai estar aqui nesse link. Vai abrir meu Proton Drive com o PDF dos slides para baixar. Caramba, demorou para carregar. Então vamos lá. Então, quem quiser algo mais longo vai estar aqui para como fazer, mais detalhado, mas aqui no vídeo eu vou focar aqui na apresentação. Então eu estou só fazendo o contexto aqui, aproveitando que o Debian 13 foi lançado aí umas 2 semanas atrás, então vou aproveitar o hype e fazer esse vídeo aqui com foco em uma instalação limpa e também o pós-instalação, o que eu gosto de fazer nos meus servidores, quais pacotes eu instalo, o que eu configuro, o que eu não configuro. Então vamos lá, primeiro ponto, por que a instalação de um sistema operacional é tão importante? Talvez um aspecto muito menosprezado, e é mesmo, por muitos seja a instalação de sistema operacional Linux. Até porque a maioria do pessoal que trabalha com provedor vem de redes, não vem de sistemas operacionais. Então é natural que aconteça esse menosprezo. Mas no meu caso é um pouco inverso. Eu venho de sistemas operacionais e acabei trabalhando com redes em provedores. Apesar que hoje em dia eu já não trabalho muito mais, graças a Deus. Mas essa é com certeza uma etapa de grande importância para o bom funcionamento do sistema, pois é nesse momento que realizamos o particionamento de disco de maneira segura. Então, o particionamento de disco de um servidor Linux ele é extremamente importante para que esse servidor dure por mais tempo. Porque se você fazer um particionamento errado, pode ser que lá para frente vai faltar espaço em disco, você não vai conseguir alocar porque aconteceu algum problema, igual já aconteceu comigo. Eu tive que recriar um servidor inteiro porque eu negligenciei a partição de disco. Ou diminuiu o desempenho dele, porque eu poderia ter tiers de disco diferente, eu posso ter um SAS, um SSD, um M2, e alocar esses discos em partições diferentes para melhorar ou piorar o I/O desse servidor, né? No caso, piorar no sentido de que não precisa de tanta I/O. Então, a parte de partição de disco é muito importante sim, e o pessoal acaba menosprezando isso. Então, um particionamento mal feito pode levar a problemas no futuro, incluindo a necessidade de reinstalação completa do sistema, igual já aconteceu comigo no passado. Então, o Debian 3, o que ele tem de novo? Ele tem suporte oficial à arquitetura RISC-V. Resumindo, né, colocando em outras palavras, vai dar para instalar em uma VM em Mac ARM64 ou algum outra CPU ARM64. Ele já vem com kernel Linux mais atualizado também. Suporte HTTP boot. Caramba, que travada de língua aqui que deu. Basicamente, a gente consegue instalar o sistema operacional via HTTP. E também o apt. Agora o apt ganhou uma carinha nova na versão 3.0. Mas eu não vou ficar falando aqui das novidades porque é um vídeo de instalação. Para isso a gente consegue conferir o link oficial da documentação, né? Que vai cair direto aqui no blog na documentação do Debian. E aqui, se você quiser ver o detalhado da Release Notes, você consegue fazer por aqui. E também, a versão que eu estou usando para instalação é a 13.0, que é essa daqui, a AMD64, porque é um x64, net install, porque vai baixar os pacotes de instalação pela internet. Então não é a versão DVD que tem 4 GB. É a versão CD que a gente consegue instalar rapidinho. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Quando a gente vai iniciar a instalação com essa tela aqui, eu vou passar pelos slides e depois eu volto ali no Linux e a gente já faz a instalação. A gente tem duas opções para poder selecionar. O Graphical Install, que é uma interface gráfica, você consegue usar o mouse, e um Install só, que é uma interface CLI, mas aquelas interfaces desenhadas. Normalmente, o que o pessoal opta por fazer é escolher o Graphical Install, porque consegue usar o mouse também. Mas se você for um usuário um pouco mais experiente, o Install ele é muito mais leve para instalar, e na minha perspectiva acaba instalando um pouco mais rápido, mas pode ser só a sensação porque é uma interface muito mais leve. Que é basicamente essa tela aqui que você consegue escolher entre as duas. Ó. A gente tem o Graphical Install e simplesmente o Install.
Depois a gente vai fazer a configuração inicial do idioma, localização ou time zone, que é o fuso horário, né, o fuso horário do servidor, o teclado também, idioma. A gente vai passar pela configuração de rede, pode ser, se você tiver um servidor DHCP rodando na interface de rede, que está essa máquina virtual, ou o servidor físico, ele já vai pegar um IP direto via DHCP, mas a gente também pode configurar IP manualmente aqui, tanto IPv4 quanto IPv6. Então aqui a configuração manual da rede, a gente vai fazer a configuração do usuário, tanto o usuário root quanto o usuário pessoal, não inserindo uma senha para o usuário root. Durante a instalação ele vai baixar o sudo, vai adicionar o seu usuário pessoal como administrador do sudo, então vai ser um comando a menos que você acaba tendo que executar lá na frente para ter o sudo funcionando. Depois vem aqui a partição de disco, que eu vou esperar chegar aqui para a gente voltar. Então vamos começar a instalação. Vou vir aqui em Graphical Install. E aí ele está carregando aqui a interface. Começou a carregar a interface, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o idioma da minha instalação. Como eu estou aqui no Brasil, eu vou selecionar português do Brasil. Se eu começar a digitar, percebam que ele já busca. Ó. Então, comecei a digitar, ele já busca. Então, coloquei aqui port e vem aqui português do Brasil. Eu estou no Brasil, isso daqui é para questões de fuso horário, e aí vem a configuração do teclado. O meu teclado, no caso, é um teclado inglês. É inglês americano. Então, vou selecionar aqui inglês americano. Se o seu teclado for um ABNT2, você pode manter o português brasileiro, que é o teclado que tem o cedilha. O meu não tem, então eu vim aqui no inglês americano, que aí não tem erro durante as teclas, principalmente para digitar a senha do usuário. A gente acaba não trocando aí um caractere por outro. Se eu não me engano, aqui agora vem a parte de rede, que está detectando hardware, e pronto, está vindo para a configuração de rede, é isso mesmo. Ele vai pegar um IP, porque eu tenho um DHCP ativo na minha rede, então assim que ele tentar a configuração do PV6, foi DHCP, e nesse momento ele já tem um endereço IP dentro da minha rede. Mas eu vou configurar manualmente, e para isso eu posso vir aqui em voltar, e vir nessa opção, ó, configurar a rede manualmente. Com isso eu já consigo definir aqui o meu endereço IPv4, vai ser o 10.30.30.5/24. Na verdade, deixa eu até ver se esse endereço aqui está livre. Está livre. O meu gateway é com o final 254, aí você ajusta para seu endereçamento de rede. Meus servidores DNS vai ser 192.168.10.30, que é o meu endereço servidor DNS que eu tenho instalado local, que eu fiz pelo vídeo do Pi-hole, que vai aparecer aí no card para vocês. E também vou colocar aqui como um fallback, endereço 888. Feito isso, eu já posso clicar em continuar. E um detalhe é que a separação entre servidores se dá por meio de um espaço. Não é vírgula, não é ponto e vírgula, é espaço. Você consegue configurar até 3 servidores aqui. Então, se eu quisesse adicionar um terceiro, eu daria outro espaço, 8.8.4.4. Na verdade, eu vou até deixar, vamos colocar aqui 1.1.1 também. Continuar. E aqui vem o hostname da máquina. Isso daqui é o nome da rede da máquina, bem como o nome que vai aparecer lá no shell para vocês. Eu vou colocar aqui como Debian 13 clean, para mim saber que é o Debian 13 com a instalação limpa que eu estou fazendo, porque depois eu vou fazer snapshot dessa máquina, vou clonar ela também para não ter que ficar reinstalando um Debian a todo momento. Nome de domínio eu não tenho, por enquanto, aqui na minha rede local, mas assim que eu sobrar um tempinho que eu conseguir trazer um curso de Windows Service para vocês, eu também vou ter. Mas aqui eu vou deixar em branco, eu acredito que vai ser o caso de 99,99999 dos casos das. Mas eu vou deixar aqui em branco, e eu acredito que vai ser 99,99999% dos casos de vocês aí também. Basicamente, o que é a regra aqui do domínio e do proxy? Eu não sei o que eu preencher. Se você não sabe, deixa em branco. Tanto aqui para o nome de domínio, quanto para HTTP proxy. Vamos continuar. A senha do root. Eu vou manter isso daqui em branco, porque daí ele já vai configurar o meu usuário pessoal com o sudo, e vai baixar o sudo também. Então o nome dele, esse nome bonitão aqui, e o nome de usuário dele, que eu vou deixar como Felipe Padilha. Vou colocar aqui minha senha. Digitei minha senha, eu já posso continuar. Eu só preciso digitar as duas senhas iguais. Memória muscular. Então, para configurar aqui o relógio. Eu estou no Paraná, então vou selecionar aqui Paraná. Agora sim, a gente vai cair para a parte da
do particionamento de disco. Então, o que acontece no particionamento de disco? A maioria das pessoas vão falar, usa o disco inteiro e vai servir para você. Realmente, para a maioria dos casos, usar um disco inteiro vai servir exatamente para o seu propósito. Seja para laboratório, seja para servidores em produção. Mas existem alguns servidores, como por exemplo banco de dados, servidores de log, servidores que vão receber muitos dados que você tem que dar uma atenção especial na hora de particionar o disco. Por quê? Porque você pode, igual eu falei, você pode ter tiers de disco diferente. Então, eu posso ter um HD convencional, um disco SAS, para manter, né, que é um disco mais barato, para manter os dados brutos do meu sistema operacional, que são dados que não precisam ter um input e output muito alto. E aí eu faço um outro tier de disco, com SSD, com M2, para gravar os dados, por exemplo, de um banco de dados, de um servidor de log, que aí sim esses dados precisam de um input e output maior. Ou também até para sua gestão. Às vezes você uma das coisas que eu costumo fazer em produção, por exemplo, eu vou instalar um servidor, um banco de dados qualquer que não vai ter muito input e output. Lá no virtualizador, por exemplo, eu crio 2 discos virtuais. Um disco virtual para o sistema operacional, então para a raiz do sistema, e outro disco virtual para ficar o diretório /var /lib /mysql /postgres, para separar toda aquela parte dos dados da aplicação do resto do meu sistema. E assim, se eu precisar aumentar o disco, eu posso mexer somente no disco do banco, sem precisar afetar o sistema operacional. Então, essa daqui é um pouquinho sobre particionamento de disco. Então, o que é a primeira opção? Que é a partição única, que é usar o disco inteiro. Ele vai criar uma única partição, chamada raiz, né, que vai conter o diretório root, e uma partição para swap. Então, o que é a vantagem disso? É simples, rápido, ideal para iniciantes. Eu até poderia dizer que vai servir para 90% dos casos aí tranquilamente. O que é desvantagens? Quando o disco enche, compromete todo o sistema, tanto o sistema quanto os arquivos pessoais. Ah, mas o disco eu vou estar monitorando e nunca vai encher. Beleza, mas você pode receber um ataque no seu servidor que vai visar justamente encher o disco para inutilizar aquele servidor. E aí vem a partição múltipla, que pode ser, que é o modo aqui manual. No modo manual, como ele sugere, você define manualmente quais partições do sistema operacional você quer. Então você pode dividir os diferentes diretórios de um Linux em diferentes discos, em diferentes partições, e aí você administra cada uma dessas partições de maneira única e específica. Então você tem como vantagem isolamento entre áreas do sistema, né, o que ocasiona uma maior segurança, também facilidade de backup. A desvantagem é que você precisa de um planejamento prévio, e aí é muito importante esse planejamento prévio, é muito importante você entender o que você está instalando nesse servidor Linux, como a aplicação cresce dentro do disco, ou seja, você tem que fazer um projeto de servidor Linux para você conseguir fazer uma partição manual. E normalmente o que a gente separa? Home, var, tmp, /var /lib, /var /log. Então, tem alguns diretórios, né, específicos, ou dependendo da aplicação, pode ser que ela decida utilizar o /opt ou usar algum outro diretório que também dá para separar. E a opção 3, que é usar um LVM. Então, o que o LVM, que é o Logical Volume Manager, vai permitir? Ele vai gerenciar o disco de uma forma muito mais flexível. Então, a gente consegue redimensionar volume sem precisar reinstalar o sistema. A gente consegue adicionar novos discos e expandir volumes no futuro sem precisar também reinstalar o sistema. E a gente até consegue criar snapshots para backup. Então, o que é a grande vantagem dele? É uma extrema flexibilidade na gestão do espaço, e realmente é. Inclusive, a gente consegue criar diferentes volume groups, que é a entidade maior dentro do Logical Volume Manager, com diferentes discos também, para fazer aquele mesmo esquema de esse diretório aqui precisa de mais I/O, então vou colocar um disco mais caro, um disco de tier maior. Porém, o LVM ele demanda uma maior complexidade inicial, uma curva de aprendizado, porque você tem que aprender a gerenciar um LVM, não é só ir lá e instalar. Quando isso der um problema, você vai ter que aprender como é que você resolve, como é que você expande um disco, como é que você diminui um disco, e assim por diante. Você quer dizer diminuir? Não, pelo amor de Deus, nunca diminua um disco. Então, o que a gente poderia considerar como boas práticas de particionamento? Desktop servidor simples, manda aqui, usar disco inteiro. Acabou, não tem muita conversa não. Para servidores, e aqui são servidores que têm um uso intensivo, têm algum requisito de segurança maior, como PCI DSS ou alguma outra coisa do tipo, aí sim você vai lá e separa, né, as partições. E no caso específico dos bancos de dados, você vai lá e separa o /var /lib.
E aí vai depender de caso a caso e você tem que compreender, né, o que seu servidor precisa para você conseguir fazer o particionamento correto. Você tem que projetar isso. Tá, então aqui vai ser, beleza. Minha máquina aqui tem 16 gigas de disco, né, 16 gigabytes de disco. Eu vou fazer um particionamento manual, criando um LVM para demonstrar aqui como que é feito. Né, porque ele é o mais complexo. Porque se eu for usar aqui, ó, disco inteiro, cliquei, selecionei meu disco, todos os arquivos em uma única partição, e mando finalizar aqui, ele já escreve e já passa para o próximo passo. Mas vamos desfazer aqui para mostrar como é que isso é feito. Tá, tem que voltar, né? Vem aqui no detectar discos. Aqui, pronto. Vamos vir aqui no manual. Vou selecionar o disco que eu quero particionar manualmente. No meu caso aqui eu só tenho um disco, então vou selecionar ele. Vou marcar para criar uma nova tabela de partições nesse dispositivo. E aqui começa a minha parte da partição. Antes de eu começar a gerenciar aqui os volumes lógicos, criar o volume group e os LVs, que agora eu não lembro, logical volume, né? É isso mesmo, logical volumes. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar o barra boot separado disso daí. Então, vou vir aqui no espaço livre, vou criar uma nova partição, vou dar 2 gigas no barra boot, uma partição primária, no início do disco. Ele vai usar o ext4, o ponto de montagem vai ser o boot, e aqui ficam os arquivos que carregam e aqui ficam os arquivos que inicializam o sistema operacional. Então aqui vai estar a imagem do Linux em si, que vai ser expandida em memória RAM para o sistema carregar. E por isso também que eu considero importante você manter esse diretório em uma partição separada, para conseguir isolar melhor essas unidades de boot. E aqui a gente marca, ó, flag inicializável, a gente marca como. Tem que dar 2 cliques aí, foi pro ligado. Aí eu finalizo a partição. Agora sim eu posso vir aqui a configurar gerenciador de volumes lógicos. Vou marcar em sim, porque eu confirmo que eu vou criar o barra boot antes de começar a gerenciar. E o que eu vou fazer aqui agora é criar um grupo de volumes. Como eu só vou ter aqui um grupo de volumes, porque eu só tenho um disco, eu vou chamar ele de VG, né, que é volume group, main, principal. Vou pedir para ele usar o espaço livre que está no meu disco, que é o da barra dev barra SDA, e vou gravar as mudanças. A partir do momento que eu tenho um volume group, agora eu posso criar meus logical volumes, que são as entidades que vão conter o diretório. Então vem aqui, ó, criar volume lógico. Vou pegar do volume group main. O nome do volume lógico vai ser lv root. Ele vai ter 10 GB de tamanho. Vou criar um novo volume lógico. Aqui no tutorial, eu tinha deixado para a gente criar o volume lógico barra tmp. Cadê isso? Aqui, tá por aqui. Em algum lugar eu tinha falado para criar o. Aqui, ó, pronto. O lv root para o diretório barra e o lv tmp para o diretório tmp. Mas, como normalmente a gente não separa o tmp, ou se separa, são casos bem específicos, por que separaria o barra tmp? Porque ele é um diretório de livre leitura escrita. Então alguém poderia invadir o sistema, lotar o disco dele pelo barra tmp. Que seria mais para evitar esse tipo de ataque. Mas eu vou demonstrar aqui um pouquinho diferente do artigo, eu vou criar aqui um volume group barra var barra log, que é muito mais comum, né, de ser utilizado e de ser separado também. Então eu vou chamar ele de lv var log. E aí eu vou colocar, sei lá, 3 GB de tamanho aqui. Pronto. Finalizei. Então o que eu tenho? 10 GB para o root, 2 GB para o boot e 3 GB para o barra var barra log. Apesar de eu ter configurado um disco de 16 GB, o Proxmox apresenta para o sistema operacional como um disco de 17 GB. E realmente tem esses 17 GB para usar, porque ele aloca um espacinho a mais. Então a gente vai ter um espaço sobrando nesse disco e a gente não vai alocar. Esse espaço já fica para alguma manutenção futura. Ah, eu preciso de mais espaço no meu barra boot, porque mudou os requisitos de pacote que eu preciso ter, eu posso simplesmente ir lá e adicionar um espaço livre nesse LV, sem precisar mudar nada do sistema operacional, sem precisar adicionar disco, sem precisar fazer absolutamente nada. Eu só dou um comando e o LV se expande. Mas aqui, quando já tem os dois volumes criados, vou vir aqui em finalizar.
E show, a gente já está com o nosso particionamento pronto. Agora aqui é só continuar, finalizar o particionamento, escrever mudanças no disco. Oh, desculpem, faltou algumas coisas aqui. Eu só estou com as LVs criadas, então eu tenho a LV de 10 GB e a LV de 3 GB, mas eu não adicionei o diretório dela. Então eu vou vir aqui dentro, vamos editar ela, e aqui em usar como, a gente deixa como ext4, ponto de montagem vai ser o root, e aí sim eu venho aqui e finalizo. A gente vai fazer a mesma coisa com a LV de 3 GB. Então a gente vai usar como ext4, o ponto de montagem vai ser o /var. Vou informar aqui manualmente, porque eu só tenho a opção de colocar o /var. Vamos informar manualmente, /var, /log. E vou finalizar as configurações da partição. Agora sim, eu posso vir aqui e finalizar o particionamento e escrever mudanças no disco. Ele está reclamando aqui que eu não deixei uma área de troca chamada área swap. O que é o swap? Quando a memória RAM enche, ou quando ela não enche, mas o sistema operacional não consegue alocar mais um bloco para a aplicação que ela requisitou, ela manda para a área swap, que é um espaço em disco, então não é tão rápido quanto a memória RAM, que mantém esses dados temporários quando a memória RAM não tem mais espaço sobrando. Então só está dando aviso, ó, cara, você não está configurando uma área de troca swap. A gente recomenda que você configure. Mas como isso daqui é só um laboratório, eu vou ignorar isso e vou simplesmente não voltar ao menu de particionamento. E vou escrever as mudanças no disco. E agora ele vai instalar o sistema básico. Os pacotes básicos. E aí, nesse momento, você precisa ter acesso, tanto nesse momento quanto daqui a pouquinho, você vai precisar ter acesso à internet para o sistema se configurar. Porque a gente está baixando o net install. Net, né, de internet, install de installation. Então, instalação pela internet. É por isso que o espaço dele aqui é tão reduzido. Se a gente fosse pegar a versão, né, da ISO que não depende da internet para instalação, a gente estaria lidando com uma ISO aí de quase 4 GB. Então aqui ele já está finalizando a instalação. Vamos ver o que teria aqui nos slides. Seria apenas a beleza, a instalação dos pacotes, que é o que está sendo feito, né? Ou melhor, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A seleção de software que eu consigo falar ali, do bootloader, beleza. Finalizando a instalação e depois a gente já vai acessar o servidor. Então aqui ele está perguntando, ó, a gente terminei aqui de configurar os pacotes, você quer ler alguma mídia de instalação adicional? Marca aqui não e dá um continuar, ou dá um enter. Aqui ele vai baixar agora os pacotes do sistema operacional. Então vou selecionar aqui Brasil para ele puxar de algum servidor próximo. Aqui eu só vou deixar simplesmente o primeiro, né, que é o debian.debian.org. Aqui, né, informação de proxy, acho que ninguém mais usa proxy hoje em dia, então deixa em branco e dá continuar. Até porque o proxy, se eu não me engano, dá uns problemas com a HTTPS, né? Até a última vez que eu vi, não tinha nenhuma solução. A menos que você interceptasse a conexão, abrisse uma nova conexão HTTPS com o servidor destino, recebesse esses dados e passasse para o cliente. Aí sim funcionaria, mas fora isso. E aqui ele vai instalar o software, então é só aguardar. Se demorar muito, eu faço um corte no vídeo. Se não demorar, eu vou continuar falando aqui na esperança que isso aqui vai terminar logo. E terminou logo, então não vou precisar fazer corte no vídeo, olha só que beleza. O que ele está perguntando aqui? Se eu quero participar do Popularity Context, o que é isso? Anonimamente, uma vez por semana, o seu servidor Debian, o seu sistema Debian, ele vai enviar, de forma anônima novamente, informações sobre o que está instalado no seu sistema operacional, para Debian.org, para Debian entender quais pacotes o pessoal mais usa e já mandar ele com uma integração melhor com o sistema operacional, sem necessidade de instalação tão grande assim, etc, etc, etc. Como isso aqui é um laboratório, eu não preciso manter isso daqui, porque provavelmente esse servidor vai ser desligado, eu vou clonar ele, o próximo servidor que vai funcionar, de repente, vai ficar 2 horas ligado, eu vou desligar, então eu vou deixar aqui como não. Até porque aqui é só software de teste, eu não sei exatamente o que eu vou usar ainda. No caso, eu vou testar softwares por aqui. Mas para servidor em produção, você pode pensar em deixar aqui no sim, né? Porque daí você manda informações para a Debian. Isso é a única coisa que você tem que entender na sua empresa se você pode fazer isso. Porque vão ter empresas que têm restrições de segurança da informação que não vão permitir esse envio anônimo de dados. Então vou deixar aqui não, eu vou continuar. Agora sim ele vai selecionar o software. Aqui, basicamente eu decido se eu quero um Debian Desktop ou se eu quero um Debian servidor, né, sem interface gráfica. Se eu quero um Debian Desktop, eu vou deixar marcado o ambiente da área de trabalho Debian e vou selecionar uma das interfaces aqui.
KDE, GNOME, XFCE, etc. Mas aqui a intenção é ser um servidor, eu vou desmarcar o ambiente da área de trabalho Debian e vou deixar marcado apenas o SSH e vou dar um continuar. E aqui sim, realmente ele está baixando e instalando software, eu já vi um Python ali sendo baixado, Perl. Vou tentar continuar falando, né? Já foi 25 minutos de vídeo. Muito bom que eu vou ter que fazer muito pouco corte nisso daqui, só umas duas aí, língua presa aqui no comecinho, que eu tive que vou ter que cortar, mas foi, né? Bora, Dev. Beleza, já está configurando o Grub. O Grub é o cara responsável por carregar o sistema, né, do disco para a memória. No caso é o inicializador. Então, se eu não instalar o Grub, eu não vou conseguir dar boot nisso daqui. A menos que você tenha um sistema dual boot, aí você não precisa instalar o Grub, porque o próprio sistema do Windows já vai fazer isso por você. No nosso caso aqui que está instalando o servidor, a gente vai deixar marcado para carregar o Grub no disco primário, e aí a gente seleciona o disco, que é o /dev/sda. Se você estiver utilizando múltiplos discos, selecione o disco que você deixou a partição /boot. E aqui ele está finalizando a instalação. E a gente já vai cair aqui no pós-instalação. Na verdade, deixa eu já aproveitar, vamos deixar isso aqui tela completa, vamos dar um zoom, SSH, Felipe Padilha, e aí eu deixei cadastrar o endereço IP fixo 10.30.30.5, beleza. Aqui ele está pedindo para reiniciar o computador, então eu só vou clicar em continuar, e está finalizada a instalação. Daqui a pouquinho a gente já vai ter a tela de login disponível aqui para a gente já vai conseguir fazer. Essa aqui é a tela do Grub, ó. Eu posso ter algumas opções avançadas, né? Selecionar, se eu tiver mais de um kernel instalado, selecionar qual kernel eu quero usar, ou até mesmo editar o próprio Grub para forçar uma inicialização do bash direto, por exemplo, e recuperar a senha do root. Então tá aqui, tela de login, eu já consigo fazer o acesso a SSH. Então yes, e vou colocar minha senha. Maravilha, já tem aqui o Debian 13 Clean instalado. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer as configurações iniciais do meu servidor, que é fazer o apt update e o apt upgrade. Até faltou um Y aqui, mas vamos lá. O que o apt update faz? Ele atualiza a lista o repositório de pacotes, né, o cache local dos pacotes que eu tenho disponíveis para baixar pela Debian. Então, para mim conseguir atualizar o sistema, por exemplo, primeiro eu tenho que saber quais versões de pacote eu tenho disponíveis para fazer isso, e é o apt update que faz. Já o sudo apt upgrade, ele de fato vai lá e instala essas atualizações. No nosso caso aqui não teve, por quê? Porque já é um sistema net install, então ele já fez esse procedimento durante a instalação. Mas pode ser que daqui 6 meses, por exemplo, a ISO não seja atualizada, mas já tem algum outro pacote mais atualizado para ser colocado no sistema que ainda não foi inserido na ISO nova, né? Porque não saiu a versão 13.1, por exemplo. Então é isso. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos configurar o NTP. Se eu vim aqui e der um clock, ou time, não é date. Me desculpem. Se eu vim aqui dar um date, por exemplo, 18h55 do dia 27 de agosto de 2025. Beleza, tá? Normal, é realmente esse o horário. Mas é bom a gente sempre configurar, garantir, né, que o clock está configurado certo, e a gente faz isso por meio do arquivo /etc systemd timesync.conf. No Debian 13, a gente usa esse carinha aqui, ó, systemctl status systemd timesync, para fazer a sincronização do horário do servidor. Então a gente não usa mais o NTP, o cron, alguma outra coisa desse tipo. Por padrão, o Debian migrou para o systemd timesync, que é uma mudança que eu vejo muito positiva. E se a gente olhar aqui, ó, ele já se atualizou, né, o NTP, com o que veio do servidor 94.58.38.95, que é o Debian Pool ntp.org. Mas a gente tem os servidores brasileiros que a gente pode utilizar, que é o poolntp.br, ou os servidores em si, né, aqui no fallback. Então, basicamente, eu vou editar esse arquivo para alterar qual servidor ele consulta.
E é uma recomendação minha, né, na sua rede interna, você ter um servidor local de NTP. Aí ele consulta a internet e os outros hosts internos seu consultam o seu servidor NTP. Aí você tem uma maior garantia que os horários vão estar sincronizados dentro da sua rede interna. Então beleza, vamos lá, vamos editar esse cara, copiar o comando e colar. Tem bastante comentário aqui, mas as opções que a gente quer é o NTP e o fallback NTP. Como é que tem muita linha, eu simplesmente vou dar um Ctrl K para excluir tudo e vou copiar daqui. Ah, copiou as duas, então deixa eu fazer isso. Ops. Deixa eu dar um clear aqui. Acabei clicando, apertando o botão errado aqui. Então beleza, vamos lá. 2, Ctrl K. Vou copiar de novo e vou colar aqui. Show. Saí salvando, que o Nano funciona da seguinte forma. Entrei no Nano, editei o que eu quero editar. Eu aperto Ctrl O. A partir do momento que eu aperto Ctrl O, ele me pergunta, ó, você quer salvar esse arquivo com que nome? Não vou mexer, dou um Enter. E aí eu aperto Ctrl X para sair. O que eu faço aqui agora? Sudo systemctl restart o systemd timesync para ele ler as configurações novas. Restartei. O que eu vou fazer aqui? Vamos dar um status. E perceba que agora ele contatou o servidor 200, 160.7.193, popularmente conhecido pelo nome DNS, pool ntp.br. E agora a configuração do sudo. Como eu não adicionei uma senha para o usuário root durante a instalação, eu não preciso instalar o sudo. Eu só vou fazer esse daqui, ó, que é uma coisa que eu gosto bastante mesmo. Então, imaginei que daria permissão negada. O que eu vou fazer aqui então? Sudosu. Vamos dar um clear aqui e vou colar esse comando. O que esse comando faz? Ele fala que para qualquer comando de algum usuário vindo do grupo sudo, você não precisa pedir a senha. Então, se eu fazer um exit aqui, vamos conectar novamente. Agora, se eu tento fazer alguma coisa, por exemplo, sudosu, eu faço esse comando sem precisar digitar minha senha. Eu acho, apesar disso daqui acabar sendo uma falha de segurança, até relativamente crítica, como nos meus servidores em produção eu não uso mais senhas, o login é feito por chave pública e chave privada, como você pode ver nesse outro vídeo que vai aparecer aí no card, aí você acaba tendo uma garantia maior de segurança porque não tem como sua senha vazar. E normalmente você não vai ter nem senha, então você já deixa configurado aí para o negócio subir para o sudo sem precisar digitar a senha que nem tem mais, porque a sua autenticação é via chave pública e chave privada. E aqui vem alguns pacotinhos que eu gosto de instalar, que é o htop, otop, ftop, ncdu, bind9 dnsut, traceroute, spdump, nmap, curlget, wget, grc, tree e ruiz. A gente vai ver cada um deles, não se preocupem. O que a gente só vai fazer aqui? Copiar e colar. Deixa eu até ver se aqui no slide... Beleza, ficou. Então, tem uns pacotes de monitoramento, que é o htop, iotop, iftop, ncdu, né, que a gente monitora, nossa senhora, a gente monitora processos, I/O de disco, tráfego de rede e análise de uso de disco. Isso daqui, a NCDU, é fantástico. A gente tem alguns pacotes para rede, monitoramento de rede, que é o ferramenta de DNS, traceroute, tcpdump para captura de pacotes e o nmap. E os utilitários, que é o curl, wget para baixar coisas da internet, o grc para deixar os comandos coloridos, eu vou mostrar como é que funciona, o tree para visualizar os diretórios e o ruiz para consulta de domínio de IP. Ah, fiz um ping aqui, fiz um tracert e percebi que tem um salto aqui que está muito lento. Eu já faço um ruiz ali no IP e já sei quem é. Então vamos lá, vamos testar cada um deles. O que a gente tem aqui? O htop. Htop acho que todo mundo conhece, né? Ele mostra processos, uso de CPU, memória RAM. Como a gente tem o iotop instalado, ele também mostra o I/O de disco. Então, esse processo aqui, que é o bash, o htop, eles estão consumindo X bytes de escrita de disco ou não. Então é bem útil mesmo. Era para ter um slide para frente. Então a gente acabou vendo em um comando só 2, e a gente também tem o iftop. Então, iftop, sudo iftop, a gente consegue ver, né, tráfego de rede. Então eu sei que o Debian 13 Clean, que é a minha máquina, está passando aí cerca de 20 bytes para esse host aqui, que é o 10.103, que provavelmente é o meu computador, né? Então essa aqui é a conexão SSH sendo consumida. O Pi-hole, que é o meu servidor DNS, então a gente consegue ter essas informações de rede. Outro comando legal também, que acabou não ficando ali, o sudo apt install nload. O que o nload faz? Ele mostra o gráfico.
na linha de comando. Então a gente consegue ver, ó, é que aqui o tráfego está muito baixo, né? Mas ele mostraria aqui o tráfego ocorrendo em forma gráfica, né? Faria um gráfico aí dentro da CLI. Então, rede, DNS úteis para a gente ter, por exemplo, o dig, que é um comando que a gente consegue fazer consultas DNS. Então, por exemplo, dig www.google.com. Beleza, me retornou o endereço A. Quero fazer um dig do quad A, que é o endereço IPv6, também retorna. Traceroute, então traceroute 888, para a gente ver os saltos da rede. Putz, sério que o negócio resetou aqui? Então, antes de mostrar o Nmap e o TCP-dump, a gente já consegue utilizar, aproveitar o RUIS aqui. Então, vou colocar SP, RUIS, SP. Ele vai consultar. O SP, por exemplo, é do Google Team, ou seja, um IP do Google. E aí a gente consegue colocar ainda o GRC aqui antes. Então, o GRC, que foi um dos programas que a gente baixou, o RUIS 108, 170. Que aí ele já tenta deixar tudo colorido, né? E para o pessoal aí com déficit de atenção, vulgo eu, isso daqui ajuda demais. Principalmente nos endereços IPs. Nossa, o pessoal que sofre comigo. Às vezes eu falo, puta merda, cara, a latência tá muito alta aqui, não consegue dar uma olhadinha e o cara vai ver, mandei o endereço IP errado. Porque eu não li direito os 2 octetos do meio, aí foi lá pra Argentina, Estados Unidos, China, sei lá. É sofrível. Então tree barra menos L1, a gente consegue ver a estrutura de diretórios. O Nmap, então Nmap-P2292.168.10.30, que é o firewall meu, então o SSH dele está aberto, a gente consegue ter essas informações de rede. Novamente, consigo vir aqui e adicionar o GRC. Ele já deixa colorido. E por fim, o TCP dump. Então, TCP dump -i. Deixa eu só ver qual é o nome da interface. Link show. NS18, então TCP dump. Essa aqui é uma das mudanças do Debian 13. Ele deixou os comandos IP colorido, né? Não sei se foi uma atualização de pacote, se é algum wrapper dele que ele faz, eu acredito que seja atualização de pacote mesmo. Mas tá colorido. Então DCP dump, -INS18, NVVV. Vamos colocar a porta 22, que é a porta do SSH, mas aí a gente tem que executar como sudo. Digitei um comando, né? Pediu a permissão de sudo. Eu posso fazer sudo, duas exclamações. As duas exclamações, elas são uma referência para o meu comando passado. Então, eu já consigo ver aqui o negócio funcionando. Posso ainda fazer o seguinte, GRC. Esse aqui já não ficou colorido, não. Talvez ele não funcione com coisas interativas. E é esse daí os comandos, tá? E a última coisa que eu gosto de fazer nos meus servidores é fazer um ajustezinho no bash para também deixar ele colorido. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa primeira parte aqui, que é a função getIP, e vou editar o meu nano.bashrc. O bashrc é o arquivo que edita, né, controla o comportamento da sua shell. No caso, a sua seção bash. Então você consegue colocar variável de ambiente, alias, que são atalhos que você consegue configurar, por exemplo, um comando que você usa muito, que ele é muito longo, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, vamos pegar um comando que eu usei aqui, pode ser isso daqui, ó. Ok, deixa eu fazer agora nano.bashrc e, por exemplo, alias ssh, isso daqui. Pronto, agora dá um source.bashrc. Acabei de lembrar que eu não lembro como é que é a sintaxe do alias, então vamos ver como é que funciona aqui rapidinho. Alias tax Linux. Vamos pegar aqui da Hostinger mesmo. Eu acho que foi. Foi só isso daqui que deu um espacinho a mais? Deixa eu só mudar o nome, que se eu colocar SH aqui, pode ser que dê problemas mesmo. Então, check SSH. Aí, ó. Então, em vez de eu ter que digitar todo esse comando, eu coloquei que toda vez que eu digitar check SSH, ele vai transformar isso para sudo tcp dump -INS18 NVV port 22. Então, os alias você consegue fazer aqui porque ele controla a sua
sua shell, o comportamento dela. Então, retomando aqui, vamos pegar aqui o getIP, essa função, e vamos adicionar aqui. Depois, outra coisa que a gente tem que mudar. Esse PS1, ele é o seu terminal em si, né? Como ele vai ser montado. E a gente já tem essa linha aqui, então a gente só tem que achar ela. Ela fica aqui para baixo, que é isso daqui, ó. Ah, color prompt? Não, nesse daqui não. Aqui, ó, PS1. Esse primeiro PS1. Você exclui ele, apertei Ctrl K para excluir e agora eu colei. Eu só acho que vai faltar alguns espaços para ficar bem indentado. É isso mesmo. Deixa eu colocar 4 espaços aqui no começo para não quebrar a indentação. Agora eu salvo apertando Ctrl O e dando um Enter para não alterar o nome do arquivo e saio por meio do Ctrl X. O que eu vou fazer aqui agora? Source.bashrc. Eu tenho aqui um outro terminal totalmente customizado e colorido também para ajudar a identificar mais fácil onde que eu tô, o que eu tô fazendo, que hora que é. Então é isso aí, as modificações que eu acabo fazendo nos meus servidores Linux. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não adianta, eu não consigo fazer vídeo curto. E valeu, vamos até o próximo. Ah, esqueci, tava esquecendo. Joinha, curtida, compartilha, comenta e tudo isso daí mesmo. Valeu. Até o próximo vídeo.